vários outros problemas com diabetes, mas cada paciente tem o seu tratamento individualizado, de acordo com a história de vida, de acordo com as características de cada um dos sintomas, que é individualizado, e também de acordo com o aspecto emocional, e inclusive do imaginário, como eu chamo. Por isso, temos valorizado muito as sensações e os sonhos que as pacientes apresentam. E de uma certa forma também, doutora, as pessoas sempre recorreram a métodos, não remédios de farmácia, eu quero dizer. Eu me lembro dos meus pais, por exemplo, às vezes eles nem sabiam qual era o efeito, mas ouviu dizer porque a mãe, porque o avô, porque você tem que tomar chá de boldo, porque você toma isso. Essa história de se preocupar com as plantas, com o benefício que as plantas trazem, isso já é bem antigo, não é, doutora? É bem antigo. E a fitoterapia é uma terapêutica coadjuvante a tratamento homeopático que ajuda muito. Então, os chás, as plantas e os medicamentos homeopáticos, um dos reinos que produzem os medicamentos homeopáticos são as plantas. Mas existem medicamentos tirados também de minerais, até de venenos. Um dos medicamentos mais potentes, por exemplo, se formos usar um medicamento de acordo com o sintoma, é, por exemplo, o láquesis na menopausa, que melhora ondas de calor e tudo mais. Então, arsênico, que é um medicamento espetacular, ele não tem nenhum efeito colateral, porque ele, quando o medicamento é produzido, nós damos o medicamento diluído e dinamizado, onde não existe mais no medicamento a química. Não existe, se você for tentar individualizar, não encontra nem o veneno da cobra no láquesis, nem o veneno que o arsênico tem, porque ele tem um número acima do número de Avogadro na diluição e no preparo dos medicamentos. Talvez seja por isso, então, que as pessoas comumente usam a frase que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A dosagem, né? É isso mesmo. Esses remédios homeopáticos, a gente chega até numa farmácia de manipulação e já vê alguns já semi-prontos. O Rescue é para uma emergência, tem alguns remédios já prontos. Esses remédios, eles podem ser usados, existe uma indicação ou sempre o remédio tem que ter uma receita? Existe uma diferença entre o medicamento homeopático e o que você citou, que é o Rescue, que é um floral. O floral tem uma diferença do medicamento homeopático. Ele segue um dos princípios da homeopatia, que é o princípio, por exemplo, se você tem uma tristeza, você toma um floral para aquela tristeza. Então, o princípio da semelhança, mas ele não tem um dos princípios mais importantes da homeopatia, que é a diluição e dinamização. Então, o medicamento homeopático, ele tem o efeito, porque além da diluição, ele é dinamizado. Dinamização quer dizer, no preparo, existe uma... bate-se na feitura, ou na máquina, ou mesmo manualmente, para você formar o que nós chamamos de uma potencialização do medicamento através da sucção, que é bater o medicamento. Isso dinamiza. Por isso que o efeito do medicamento homeopático é como nós falamos. Hoje está provado que é como se eu jogasse uma pedra num lago e isso se propaga através de ondas. Então, o medicamento, depois que a pessoa ingere, ele produz clusters, que são configurações geométricas da molécula de água que, encostando em outra, forma outra configuração, encostando em outra, forma uma outra configuração, e isso percorre o organismo todo. Estamos conversando com a doutora Regina Nassif, que é ginecologista, homeopata e acupunturista também. Doutora, a homeopatia, ela pode ser usada para gestantes, para crianças ou para idosos? Todo mundo pode usar a homeopatia?
Esse é um dos maiores benefícios, porque ele não traz efeitos colaterais como os medicamentos alopáticos. Mas por que a gente fala que não vale a pena você pegar um livrinho de homeopatia que mostra caricaturas dos medicamentos, não o que o medicamento é na essência e nem no que o indivíduo é na essência. Então, você pode tomar medicação em potências erradas, doses erradas, medicação errada. Então, não se aconselha que se faça uma automedicação. Então, existem medicamentos pontuais nos casos agudos, como você citou. Então, se você tem uma picada de abelha, você indo na farmácia e você comprando Apis-mel, tem um efeito bom no sentido de ajudar, porque ele é feito a partir da abelha, o Apis-mel. Mas não é o que se aconselha. O que se aconselha é uma individualização para se encontrar o que nós chamamos de medicamento de fundo, que cobre todos os sintomas da pessoa, independente da doença que ela tenha. E quanto tempo demora para esses resultados começarem a chegar? Ele é um pouquinho mais demorado do que um tratamento alopático? Depende da situação. Eu tive uma dengue hemorrágica, por exemplo, onde eu fiquei com sangramentos pela boca, pelo nariz, e deitada com dores muito grandes que acometeu grandes articulações. E o que me salvou foi o medicamento homeopático, eu tenho certeza disso. Porque a alopatia tem situações, como eu falei para você, que não tem recursos, a não ser melhorar os efeitos da doença em termos da febre, em termos da dor, mas não de tratar, como no caso da homeopatia, que eu tenho certeza que foi o medicamento que me salvou. Doutora, existe alguma doença, assim, que a senhora diga assim, isso aqui não dá para tratar com homeopatia? Tem isso ou não tem? É até isso que é uma das coisas que o médico, de uma forma geral, tem dificuldade, que é no tratamento do câncer. E aí eu estou dizendo para vocês que essa medicação injetável que hoje existe trata o câncer em qualquer faixa etária e qualquer tipo de câncer, ajudando muito. E os trabalhos comprovam que tem uma atuação tanto na célula cancerígena quanto na imunidade, na qualidade de vida também. O nosso ouvinte aqui de Milson está perguntando para a senhora se a homeopatia ajuda a emagrecer, por exemplo. A homeopatia, ela produz um equilíbrio no organismo da pessoa. E uma das coisas que a homeopatia faz, então eu tenho várias pacientes com diabetes e que eu trato, por exemplo, com a homeopatia. E sabemos que determinadas situações provocam um aumento dos processos inflamatórios, que são a maior causa das doenças hoje em dia, inclusive da obesidade. E uma das causas também da obesidade está ligado ao estresse, ao aumento de cortisol e a toda uma alteração no metabolismo do corpo. A homeopatia, ela ajuda diminuindo a ansiedade, o indivíduo fica mais calmo, dorme melhor. Quando se acerta o medicamento, ajuda muito na obesidade. E existem alguns fitoterápicos e medicações homeopáticas, ou mesmo dentro da ortomolecular, que ajudam no tratamento da obesidade também. Desde o início da entrevista eu estava falando, não, preciso perguntar isso para ela. Você comentou sobre os sonhos. Por que vocês perguntam quais sonhos o paciente tem e o que eles podem contribuir para a formação ali do medicamento? Quando Hahnemann fez um tratado da homeopatia com vários volumes, ele fez a experimentação no homem-são, que é uma das leis da homeopatia. Então, ele tinha médicos que faziam a experimentação e quando eles tomavam o medicamento, eles produziam o medicamento vários sintomas físicos, mentais, emocionais e inclusive nos sonhos. Então, quando nós vamos fazer uma consulta, nós analisamos os sonhos que o paciente tem. Então, eu vou citar um caso que foi o que mais me chamou a atenção, que foi uma criança com amidalite,
que com febre alta, era um vizinho meu, que ele chegou com o diagnóstico dessa amidalite e na consulta ele tinha um sonho importante com gigantes. E nesse sonho com gigantes, na hora que você vai estudar, você vê que um dos medicamentos que cobre esses sonhos com gigantes era um medicamento que eu dei para essa criança, e depois que ele tomou o medicamento, não só melhorou da amidalite, e foi rápido o efeito, mas também esse sonho com gigantes, ele voltou a sonhar, mas dessa vez o pai estava do lado, deu uma surra no gigante, ele nunca mais sonhou. Que interessante. Doutora Regina, a senhora, com certeza, com muita experiência, com muita rodagem, com muitos pacientes, que conselho a senhora deve ter acompanhado também muita gente ao longo da vida, e o que conselho a senhora daria para uma menina que está começando agora, olha, tem certas coisas que você pode fazer para não sofrer lá na frente. Que tipo de conselho a senhora daria, por exemplo? Mas como que você sugere? Sim, médica? Como médica. Como médica? Academia, ou fazer um exercício, fazer uma caminhada. O que mais tem se falado, e que você falou que na tua infância se tratava com coisas dentro da natureza, o que está se perdendo hoje em dia é uma infância voltada para a natureza. Então, é assim, o que eu aconselharia? E as telas é o que nós não tínhamos na nossa idade. Verdade. E agora elas estão adoecendo, inclusive, as nossas crianças, nossos bebês, que bebês estão já dentro das telas. Então, o que eu aconselho? Uma alimentação natural, atividade física para ter uma saúde boa, uma espiritualidade é fundamental, porque nos dias de hoje, sem uma fé, não se consegue levar uma vida sadia. E a redução do estresse se faz com essas coisas: uma família boa, uma fé, uma alimentação boa, atividade física. Isso é fundamental. E quando você faz uma atividade física em grupo, o grupo é mais sadio e te leva a atitudes e te leva a um caminho mais sadio. Doutora, hoje a homeopatia ela é considerada prática complementar pelo SUS, hoje ela é oferecida pelo SUS. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, sobre esse acesso à população, e também queria entender quais que são os profissionais, porque hoje a gente vê muito cirurgião dentista que, né, receita homeopatia, farmacêuticos, médicos veterinários por conta dos cachorros. Quem são os profissionais que podem receitar, que podem fazer aí a prescrição de homeopatia? Os exames para o acesso dos médicos trabalharem no SUS, eles prestam um exame, onde eles têm que comprovar o conhecimento e a capacidade deles. Na VUNESP, eu era médica que fazia os exames para esses médicos poderem entrar no SUS para prescrever a homeopatia. Então, eles têm que ter um conhecimento e uma formação para prescreverem um medicamento homeopático. O veterinário é a mesma coisa. Então, hoje em dia, existe uma imbricação de várias especialidades em várias áreas médicas. Por exemplo, pessoas leigas usando acupuntura, pessoas leigas usando homeopatia, mas sem esse conhecimento. E o medicamento homeopático usado de uma forma errada, que não seja o medicamento correto, e nem na potência correta, aí sim ele pode provocar malefícios e pode provocar efeitos colaterais perigosos. Doutora Regina, a menopausa ainda é o grande fantasma da vida da mulher? Não mais. Não mais? Não mais. Hoje a mulher, quando entra nessa idade, ela entra com uma satisfação, porque além do fato de que existem recursos, e recursos em várias áreas, é uma coisa extraordinária, porque tanto na fitoterapia, quanto na homeopatia, quanto musculação, pilates, yoga, existem vários recursos e que ajudam demais a mulher, mesmo que ela não entre numa terapia de reposição hormonal clássica,
que era a única coisa que se oferecia com muito efeito colateral. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a mulher tem uma participação social maior, ela tem um engajamento no benefício que ela tem que trazer para o próprio corpo e para a alma dela, para o espírito dela. Doutora, eu acho que nós mulheres, cada uma reage de uma maneira no período menstrual, mas tem muitas mulheres que têm a TPM. Existe algo que possa ajudar durante o período de TPM? Porque a gente fica insuportável, né? Fica mesmo. Não é? Da mesma forma que na menopausa, na TPM, se você encontra o remédio que eu falo, o Similimum, ele te ajuda porque ele te acalma, a vitalidade vindo faz com que teu corpo funcione melhor de uma forma geral. Então, a primeira coisa é a homeopatia, mas para TPM hoje, e por isso que eu acho que eu acabei estudando muito, você tem a ortomolecular com medicações ótimas para isso. Você tem a fitoterapia também com ótimos chás, com ótimas ervas, com ótimas formas de você ajudar tanto na menopausa quanto na TPM, e a acupuntura é maravilhosa. Se você está com uma cólica, por exemplo, menstrual forte, tem um pontinho só de acupuntura que você aplica, na hora você já melhora essa dor. Muito incrível. Então, hoje a medicina está, a junção ou a utilização de vários recursos tem sido muito benéfico para a mulher de uma forma geral. Antes da gente finalizar, eu queria entender se o remédio de fundo, se você pudesse explicar, claro que ele é sempre o mesmo durante toda a vida. De uma forma geral, eu tenho uma experiência já de mais de 40 anos, onde eu acompanhei as pacientes, inclusive que engravidaram, as filhas delas são minhas pacientes hoje. E nesse acompanhamento, o que eu notei é que o medicamento Similimum é único. Existem algumas situações de vida que pedem um outro medicamento para ter uma atuação específica, como se fosse, por exemplo, num luto, que um médico alopata dá um Gempax, dá um antidepressivo, você pode utilizar alguns medicamentos pontuais que ajudam em alguns processos difíceis da vida, como, por exemplo, num luto, ou num momento de um estresse muito grande, ou de algum acidente. Então, é isso. Doutora Regina Nassif, ginecologista, homeopata, acupunturista, muito obrigado pelos conhecimentos que a senhora compartilhou conosco aqui, pela visita que nos fez. E volte sempre que tiver alguma novidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada pela gentileza de vocês. 10h57, vamos a mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. O governo de São Paulo inaugurou a primeira sala Lilás no interior do estado, instalada no núcleo de perícias médicas legais de Americana, na região metropolitana aqui de Campinas. O espaço foi criado para oferecer atendimento mais humanizado, seguro e acolhedor às mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. O local conta com 2 salas preparadas para proporcionar conforto e proteção, além de separar as vítimas de outras pessoas atendidas no prédio, evitando inclusive o contato com o agressor. O atendimento é feito por servidores da Polícia Científica e os exames são realizados pelo médico legista de plantão. Além disso, as salas de Delegacia de Defesa da Mulher online oferecem atendimento por videoconferência com equipes especializadas da Delegacia de Defesa da Mulher. O serviço funciona de segunda a sexta, das 8 da noite às 8 da manhã e funciona 24 horas aos fins de semana e feriados. Quer saber mais? Acesse bandmuti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto.
consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11h01 e agora é a nossa hora, a hora da gente ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo no nosso portal bandmulti.com.br. E hoje nossa querida Maria Eduarda está aqui com a gente. Bom dia, Duda. Bom dia, Nath. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, o que temos de bom e o que temos também de factual, o que está acontecendo aqui na nossa região. Eu trouxe os principais factuais. Vamos começar falando de chuvas em Montemor. As fortes chuvas que ocorreram na noite dessa quarta-feira na cidade de Montemor formaram alagamentos e enxurradas e deixaram pelo menos 42 moradias afetadas, além de terem arrastado veículo com 3 vítimas que tiveram ferimentos leves. E também houve extravasamento de um córrego. Estamos aguardando atualizações da Defesa Civil para saber se houve mais desalojados na cidade, como é que tá na data de hoje. Eles ainda não responderam à nossa equipe. E infelizmente, né, como eu mesma mencionei no início do programa, a gente vai viver hoje, chega mais uma Zacas, e a Zacas ela tem a característica de trazer com ela chuvas muito volumosas. O solo já está bastante encharcado, os rios, os córregos já estão transbordando, então o cuidado é redobrado, as prefeituras, as autoridades têm que reforçar, porque realmente até o final da semana as chuvas vão cair em grande volume. Chuvas em Capivari também. A prefeitura emitiu um alerta referente ao alto nível do rio Capivari. Na semana do dia 10, a gente teve uma aferição, teve bastante nível de chuva e o rio também encheu e superou 2,23 metros. Mas hoje está 2,26 metros, ou seja, superou todos os níveis que o rio já chegou nessa chuva de hoje. Até o momento não houve vítimas, mas os principais pontos afetados para você que é morador de Capivari, é importante evitar esses pontos. Franquilina de Almeida Barros, Padre Haroldo, Avenida Doutor Hernio Pires de Camargo, João Moretti, João Vaz, Miguel Assad. E as vias que foram interditadas pela Defesa Civil, que realmente você não vai conseguir passar,
foi a Rua Franquilina, que eu falei, o bairro Rossi, na Rua Padre Oroto, e a Avenida Enio. Essas estão interditadas, mas tiveram outros pontos afetados na cidade que não foram interditados, então é importante que os motoristas tentem ter rotas alternativas para não passar por esses locais. Tem alguma notícia com relação aos bosques e parques de Campinas? Vocês já falaram disso? Sim, vamos falar agora disso. Que bom. Você adivinhou? Eu faço isso também às vezes. Devido aos altos índices das chuvas, né, aqui de Campinas, 7 parques foram fechados na região norte e noroeste da cidade. Os parques foram Bosque Parque da Mata, Bosque Silvia Brandão, Bosque dos Alemães, Bosque dos Italianos, Parque Ecológico, Pedreira do Chapadão e a Mata Santa Genebra. As atividades que iam ter na Mata Santa Genebra hoje foram canceladas e terá uma nova data em breve. Na região noroeste, o Bosque Valença também foi interditado. Eu trouxe aqui um pouquinho. Na data de ontem, tivemos em Sorocaba uma jovem que foi levada pela enxurrada e só conseguiu parar porque se segurou em um carro. E ela foi socorrida por 4 homens que prontamente viram a situação, que não iriam se colocar em risco e salvaram a jovem. Em janeiro, a gente também teve em Piracicaba uma morte fatal de um motociclista que foi levado pela enxurrada. Aqui em Campinas, em janeiro de 2024, uma jovem de 18 anos, a Sara Gabriele, morreu porque o carro dela foi arrastado pela enxurrada do Curtume, na região do Curtume. Então, é importante relembrar os cuidados com a chuva. A gente está sempre falando aqui, né, na rádio, viu rua alagada, não tenta passar, tá a pé, espera a chuva passar. Se vê vê alagamento, não tenta passar. A gente não prevê o que pode acontecer com a gente. A natureza, a chuva, a gente não tem controle sobre isso. A gente não tem controle com o que vai acontecer. É que comigo não vai acontecer. Quem garante? Com certeza. Você falou da Sara Gabriele, eu me lembro bem desse caso. Eu passo com muita frequência ali na rua Silvio Moro, onde aconteceu esse terrível acidente em 2024, você falou, né? Sim. E o corpo dessa menina foi encontrado quase 20 quilômetros para frente. Foi. Lá na região do Campo Grande. E hoje vindo para cá, na região ali do Córrego do Pissarrão, eu vi alguns alertas ali, olha, está ameaçando chuva, evite Aurozimbo Maia, evite a Princesa do Oeste, locais que sabidamente ocorrem essas inundações, né? Então, como a Duda já disse, não tenta passar, espera. Está em casa? Fica em casa, né? Espera um pouquinho, escolha lugares seguros para você se abrigar, cuidado se vai colocar o carro debaixo de uma árvore. Às vezes você fala assim, não, a enxurrada tá só no tornozelo, dá para passar. Às vezes tem um buraco na frente e você não está vendo por causa da água. Então, dá um tempo, vamos evitar que esses acidentes todos ocorram, né? Quantos casos já tivemos, né? Verdade. Vamos mudar um pouco de assunto das chuvas? Vamos. Superlotação. Estou ensopado já. Já cansou, né? Então, eu queria color já. Superlotação no Hospital PUC Campinas. O setor de comunicação do hospital, ele pediu a ajuda dos veículos de comunicação para divulgar o superlotamento da unidade. A superlotação eu vou te contar, porque inclusive é bom você estar falando isso, porque muitos pacientes da região vêm tanto para o hospital da Unicamp quanto para o hospital da PUC. São os principais. São os principais. E essa superlotação me incomoda demais, eles não estão recebendo mais pacientes lá. Não estão. Temos apenas 20 leitos reservados para o SUS. Muito bom. Um dos principais hospitais aqui da cidade, as pessoas da região de Sumaré, Paulínia, vêm para o hospital da PUC Campinas para receber o tratamento. 20 leitos. É pouco. É muito pouco. Tem 72 pessoas internadas para 20 leitos. As pessoas estão nos corredores, né? Eles não querem mais receber pacientes, então eles pediram para que a população procure outro atendimento, outras instituições. Temos aí o Mário Gatti, Santa Casa, temos outros hospitais que atendem pelo SUS. Mas eu acredito que seja um absurdo um dos principais hospitais ter apenas 20 leitos. A gente falou, no caso do SUS, né? A gente falou ontem que o hospital é referência, a gente citou até ontem, são 5.400 atendimentos de exames, consultas, outros procedimentos, e o Hospital da PUC Campinas, que é a referência no país,
oferece para a população. É um hospital de ponta. Mas os leitos do SUS realmente estão limitados a 20 e tem muita gente precisando, então por isso se alerta. Se você está pensando em vir aqui para Campinas, não venha, porque não tem lugar. Tem uma previsão, né, de um funcionamento do Hospital Metropolitano. Que o governador vive falando disso também, mas demora. Seria uma capacidade aí de 400 leitos, atenderia toda a região, porque infelizmente é um grande gargalo da saúde pública que a gente vive aqui em Campinas. A gente recebe, né, de todas as regiões, Sumaré, Hortolândia, então eu acho que seria uma boa, mas a previsão é para daqui 2 anos, né? Vamos ver se isso vai se cumprir. Acredito que seja uma negligência enorme da parte, principalmente se tratando de saúde. Quando a gente fala de saúde, educação é primordial para a população, né? É uma situação muito negligenciada. Muito bem, quem mais? Hoje tivemos em Hortolândia o maior traficante da Paraíba foi preso. Tudo acontece aqui, né? Tudo acontece aqui. É sempre em Campinas. Lá em Paraíba veio acontecer aqui na nossa região. Ele é responsável por fornecer toneladas de droga para o Noroeste. A prisão foi feita nessa manhã de hoje em um condomínio de alto padrão lá em Hortolândia. A operação foi desencadeada pela Polícia Civil do Estado de Paraíba, que através da Delegacia de Crime Organizado contou com o apoio da DEIC de Piracicaba. E eles conseguiram encontrar. Ele também faz lavagem de dinheiro. De acordo com a polícia, a ação cumpre 44 mandados de prisão preventiva e 45 mandados de busca e apreensão, distribuído em 13 cidades. Então, essas buscas foram feitas por 13 cidades e foi encontrado em Hortolândia. E a estrutura criminosa, a neutralização financeira, teve um bloqueio judicial de mais de 104 milhões de reais. Muita coisa. Inclusive, a Lucimeire Ramalho foi lá para Piracicaba, onde está sendo apresentada essa ocorrência. Depois, mais tarde, a partir das 10:07, com a apresentação do Walter Sena no Band Cidade, você vai ter a reportagem completa da prisão desse homem aí que estava movimentando muito dinheiro. Ele é lá da Paraíba, como a Duda disse, e estava agindo aqui na nossa região. Tudo isso por hoje, as principais notícias. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais... Onde? Oi? Quem quiser acompanhar um pouquinho mais, faz o quê? Acesse o portal bandmulti.com.br e também as nossas redes sociais. Muito bem. Então, 11h11, nós vamos a mais um intervalo, o último. Daqui a pouco a gente volta na reta final do Manhã Bandeirantes. Até já. Obrigada. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. O Parque Temático Hopi Hari, em Vinhedo, vai vender ingressos por R$1 para mulheres a partir de 13 anos entre os dias 1º e 30 de março deste ano. A ação acontecerá em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março. Serão disponibilizados 30 mil ingressos promocionais com limite de 1 por CPF. A compra deve ser feita antecipadamente pelo site oficial do parque, escolhendo a opção Passaporte Mês da Mulher. Em algumas datas, os ingressos podem oferecer como indisponíveis caso já estejam esgotados. No dia da visita, é necessário apresentar um documento com foto na entrada. A promoção não pode ser acumulada com outras ofertas e garante apenas o acesso ao parque, não incluindo gastos como alimentação, estacionamento ou outras atrações pagas à parte. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser.
De segunda a sexta, você tem um encontro marcado na Band TV. Por isso, eu, Cris Flores. Eu, Thiago Pascoaloto. E eu, Léo Dias. Estamos esperando você para levar informação, curiosidades, contar tudo o que acontece no mundo dos famosos. E é claro que você não vai ficar de fora, né? Vem! Melhor da Tarde, de segunda a sexta, 2:30 da tarde, na Band TV e no Band Play. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 11h15, a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, está com inscrições abertas para aulas gratuitas da Escolinha de Vôlei Feminino. Olha que bacana. Voltada, essa escolinha, a meninas nascidas entre 2014 e 2016. As aulas acontecem às quartas-feiras, ontem, né? Das 9 às 10h30, no ginásio da Praça de Esportes Luiz Meneghel, que fica na rua São Miguel 540, bairro São Vito. As interessadas devem comparecer ao local, então, semana que vem, quarta-feira, acompanhadas pelos responsáveis legais, portando documento com foto. Muito legal isso, viu? Atenção, meninas aí de Americana, nascidas entre 2014 e 2016. Aulas toda quarta-feira, das 9 às 10h30, de vôlei. É muito bacana isso, viu, Nath? Muito legal. E a gente traz bastante aqui. Eu gosto de incentivar. Acho que o esporte é algo que muitas das vezes, igual eu comentei na entrevista, que às vezes a gente não vai chegar a, sei lá, ser um profissional ou a trabalhar na área. Mas o esporte, ele traz competências para a vida inteira. Né? Sim, mobilidade, agilidade, disciplina. Para os idosos, autonomia, sim, não é verdade? Desenvolvimento cognitivo diferente, né? Então, é super importante, que oportunidade legal. Vamos falar agora de tecnologia, porque o programa Redata, voltado aí ao incentivo fiscal para a construção de data centers, que são centros de dados no país, pode ser reestabelecido caso haja o interesse aí do Congresso Nacional. Foi o que disse, foi o que afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem, dia 25 de fevereiro. A medida provisória que institui o regime especial de tributação perdeu validade depois do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidir não votar o texto dentro do prazo, que acabou hoje, no caso, nessa quarta-feira. Segundo Haddad, o governo agora busca diálogo com os presidentes da Câmara dos Deputados e dos Senados para avaliar se há um espaço para retomar essa proposta. O ministro, após acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Índia e na Coreia, disse o seguinte: vamos ter que entender se há uma indisposição ou se há negociação possível para aprovar um projeto que pode trazer bilhões de reais para o Brasil. Haddad classificou ainda o regime especial como uma questão de soberania digital. Segundo ele, o objetivo é atrair investimentos e garantir que dados sensíveis de brasileiros sejam processados no país. Os data centers são estruturas responsáveis aí por armazenar, processar grandes volumes de informação, incluindo serviços de nuvens e sistemas de inteligência artificial. Por demandarem uma refrigeração constante, eles também são grandes consumidores de energia elétrica. Acho
de suma importância. Nós realmente, né, temos essa soberania digital, mas de fato os data centers também são muito caros para serem mantidos e um pouco de falta até de sustentabilidade, pelo tanto de energia elétrica que é gasto, né, nesse sentido. Sem dúvida. Nós já conversamos várias vezes aqui com o presidente da Endec, o Vinícius Quiveretti, aqui na tela da Band também, falando sobre o transporte coletivo de Campinas, porque a última licitação ela foi deserta, ou seja, não apareceu nenhuma proposta. Mas ontem a licitação do transporte recebeu 6 propostas de 5 grupos interessados em administrar o transporte coletivo convencional em Campinas. Então, olha só, o consórcio Andorinha, consórcio Grande Campinas, consórcio Move Campinas, consórcio VCP Mobilidade e também a Sansetur apresentaram propostas. Os envelopes foram abertos ontem na Bolsa de Valores de São Paulo e apareceram então essas propostas. A gente vai esperar agora a sequência desse processo. O prefeito Dario Saad destacou a importância do momento, o passo importante que foi dado com relação à licitação do transporte coletivo em Campinas. O próximo passo agora qual é? Cada empresa ou consórcio interessado na licitação entregou 3 envelopes na sede da B3, além do que foi feito, além do que foi aberto nessa quarta-feira. Outros 2 foram guardados no cofre da Bolsa de Valores e serão abertos no próximo dia 5 de março. Então eu tenho aí a impressão que agora vai para frente mesmo essa questão do transporte coletivo. Os ônibus que foram comprados recentemente não são ônibus novos, já são ônibus com uma certa rodagem, mas as pessoas sempre reclamam do transporte coletivo e agora é uma possibilidade de você ter essa licitação aí, se ela for para frente mesmo, se tiver uma empresa vencedora, ela revolucionar com carros novos o transporte coletivo em Campinas. Seria excelente, né? Bom, o Brasil registrou 88 casos confirmados do vírus Mpox, com a maioria sendo no estado de São Paulo, que desde janeiro já contabiliza aí 62 casos somente aqui no estado. Os outros registros aparecem no Rio de Janeiro, com 15 casos confirmados, em Rondônia com 4, em Minas Gerais são 3 casos, no Rio Grande do Sul 2 casos, Paraná e Distrito Federal, 1 caso. Os quadros leves a moderados predominam e não há óbitos. Em 2025 foram registrados no país mais de 1.000 casos e 2 óbitos. Os dados são do Ministério da Saúde. É importante a gente falar um pouquinho sobre a doença, né? A doença tem seu contágio por meio do contato pessoal próximo com lesões na pele, fluidos corporais, sangue ou mucosa de pessoas infectadas. O sintoma mais comum da doença é a erupção da pele, semelhante ali a bolhas, feridas, que pode durar de 2 a 4 semanas. O quadro pode incluir febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, apatia, os gânglios inchados. A erupção cutânea pode afetar o rosto, a palma das mãos, as solas dos pés, a virilha, as regiões genitais ou até mesmo anal. E ela é transmitida de pessoa para pessoa por meio do contato próximo com alguém infectado, incluindo até mesmo falar, respirar próximo uns dos outros, né? Espirrar, o que pode gerar essas gotículas ou aerosóis de curto alcance. Contato pele a pele, toque ali, sexo, enfim, contato boca a boca, o contato boca com pele, como por exemplo no sexo oral, ou mesmo o beijo na pele, o compartilhamento de objetos recentemente contaminados com os fluidos ou materiais de lesões infectantes também podem transmitir a doença. O intervalo de tempo entre o primeiro contato com o vírus até o início desses sintomas, né, dos sinais, é tipicamente de 3 a 16 dias, mas pode chegar até a 21 dias. Então, ao notar os sintomas, é preciso procurar uma unidade básica de saúde para fazer o exame laboratorial, que, de fato, por enquanto, é a única forma de confirmação. E às 11h22, a Prefeitura de Campinas também abriu inscrições no processo eleitoral para escolher representantes de universidades e de organizações da sociedade civil para o Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas, para o biênio 2026-2028. O edital foi estabelecido e publicado no Diário Oficial do município do dia 24. O órgão de caráter consultivo e deliberativo, que é o COMAD, vai atuar na formação, no acompanhamento, na avaliação de políticas públicas municipais relacionadas ao uso de álcool e também de outras drogas. As inscrições para universidades e organizações da sociedade civil começaram dia 25 de fevereiro, também conhecido como ontem, e seguem até o dia 25 de março. O cadastro deve ser feito
por meio do preenchimento de ficha prevista no anexo 2 da Resolução 001/2026. Aqui tem um e-mail para você ter todas as informações e acessar. É conselho.comad, C-O-M-A-D, conselho.comad@campinas.sp.gov.br, 11h23. E o Senado aprovou ontem, na última quarta-feira, dia 25, o projeto de lei de 2023 que classifica empresas que fazem recepção, transporte e passeios no local de destino dos turistas como agências de turismo. O texto ainda vai ser analisado pela Câmara dos Deputados. O projeto altera a expressão usada para nomear essas empresas de empresas de turismo receptivos para agora agências de turismo receptivo. Essas empresas atuam exclusivamente ou prioritariamente na prestação de serviços turísticos no destino visitado. Entre as atividades desempenhadas, então, estão a recepção, acolhimento de turistas, serviços de translado, transporte ali no local, elaboração, comercialização e execução de roteiros e passeios turísticos e assistência, orientação e acompanhamento do turista durante a sua permanência. Segundo a relatora da proposta, a senadora Ana Paula Lobato, do PSB, a alteração para o termo empresa reflete com maior precisão a diversidade e a complexidade das operações desempenhadas em regiões com vocação natural para o turismo, que vão muito além ali de uma simples agência, mas que ainda carecem de estrutura empresarial consolidada. A senadora ainda destacou que o projeto dá segurança jurídica a essas agências, fortalece o tecido econômico local, garantindo que a renda gerada pelo turismo permaneça e circule na própria comunidade, incentivando assim o empreendedorismo regional. 11h25, enquanto a Nath Luquezzi se prepara para dizer que comida... quais as atrações nós vamos ter hoje no Band Mulher, eu quero dizer que daqui a pouco, no Nossa Área e depois também na tela da Band, com os donos da bola, a partir do meio-dia, você vai ficar sabendo todas as informações das equipes da nossa região. Você vai saber, por exemplo, que o Guarani foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis pela equipe do Castanhal, lá do estado do Pará. E vai saber também que a Ponte Preta apresentou ontem 2 jogadores estrangeiros, um médio volante e um zagueiro. Tudo isso você vai saber. Vai saber também os resultados do Campeonato Paulista, o empate do Corinthians, as vitórias do São Paulo e do Palmeiras, o empate do Red Bull Bragantino. Tudo isso daqui a pouquinho, a partir das 11h30, com o CH aqui no Nossa Área e na tela da Band com a apresentação do Carlos Batista, os donos da bola. Tudo sobre o esporte da nossa região. Agora sim, o que vamos ter hoje? Hoje, às 1h30 da tarde, na tela da Band, eu e Lari Lopes, no Band Mulher, a gente vai falar um pouquinho sobre uma nova lei que agora o profissional multimídia, ele também é reconhecido. Então, agora reconhece oficialmente a profissão de profissional multimídia. É uma maneira também de consolidar as pessoas que trabalham com a internet, não só os influenciadores, mas também as pessoas que... Igual ontem a gente recebeu aqui... Os blogueiros, o pessoal que trabalha em audiovisual, editor de vídeo, porque são muitas camadas, não só o influenciador. Então, todos esses profissionais agora são reconhecidos e aí a gente tem que entender o que muda na prática para essas empresas e para esses prestadores de serviço. Então, a gente vai conversar sobre isso. E também vamos ter dicas de organização. Você é bom em dobrar roupa, Edson? Nossa, hoje mesmo dobrei minhas camisas. Ah, muito bem, porque hoje no Band Mulher a gente vai trazer para vocês um pouquinho sobre organização, como deixar a nossa casa muito mais funcional, muito mais fácil de usar, a farmacinha, a parte de dobrar roupas, enfim, tudo isso a gente traz ainda hoje para você. E claro, babado do mundo dos famosos, eu te espero então 1h30 da tarde. Vamos ver um bom aqui, vamos ver se tem alguma... Ai, você sabe que a Bruna Biancardi mostrou um pouquinho da mansão dela e do Neymar. Mansão? Sabe quantos milhões é avaliada a mansão deles? Não. 50 milhões de Tudo reais. Isso? 50 milhões de reais. Gigantesca, parece um shopping, maravilhosa. Aliás, deixa eu te falar uma coisa pra você. Você é blogueira? Você é blogueira? Eu sou influenciadora. Influenciadora? Dá dinheiro isso? Ah, dependendo do seu nível, dá. No meu ainda não tá dando tanto, não. Eu tô pensando, ontem a gente entrevistou a Carol aqui, né? Eu tava pensando, viu? Ontem a Band realizou um evento, né? Foi o Band Talks, muitos influenciadores. Tinha um rapaz com drone lá, operando o drone. E eu achei uma gente tão boa, tão bonita, tão bem-humorada. Eu falei assim, esse povo tá tudo cheio da grana, viu? Eu acho que você tem perfil para ser influenciador. Eu acho que você pode investir. Eu tenho certeza que você vai ganhar dinheiro nessa área. Depois eu vou conversar com você mais sobre isso. Isso, com certeza. A gente vai falar da Ivete Sangalo também, que foi internada. Ficou internada por conta de uma infecção intestinal. Teve um mal-estar, foi intenso, ela desmaiou. E depois, nas redes sociais dela, ela acabou atualizando o pessoal e eu trago todos os detalhes da 1h30 da tarde e você volta
Edson Souza retorna às 10:50 da noite, é Com isso? o Walter Sena na apresentação do Bloco de Esportes do Band Cidade. Amanhã a gente volta, vamos sextar juntos. Até lá, tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento